11 de agosto de 2020, Cuiabá, Mato Grosso. Depois de perder a vida pelas mãos de um motoqueiro quando chegava na academia, Tony Flor não sabia, mas ainda teria que ver seu nome sendo usado e abusado pela autora de tudo, sua própria esposa. Confira a conversa que tive com o jornalista que fez a principal cobertura desse caso e que chegou, inclusive, a entrevistar a assassina. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal, o Crime S.A., que está sendo tão interessante fazer para a gente entender o comportamento humano, como desse caso que eu vou conversar agora com Arthur Garcia, um jornalistaço lá do Mato Grosso, que acompanha bem os casos de lá, e tem um caso, esse caso, Tony Flor, eu acho muito impactante, porque ele traz elementos que eu chamo da classe média, não é da classe média financeira, da classe média da vida. É da esposa com o marido, com tramas angustiantes, com família, esses crimes familiares que poderiam acontecer, espero que não, mas que poderiam acontecer com todos nós. E esse é um caso muito icônico ali no Mato Grosso, né? Do Tony Flor. Ele é um caso que acontece em 11 de agosto de 2020. Ou seja, há pouco tempo. 11 de agosto, a gente está aqui, 21 de agosto, exatamente. Quase 3 anos atrás, o Tony Flor ainda estaria vivo. Como que esse crime entrou na sua vida? Foi profissional ou foi pessoal? Beto, primeiro deixa eu agradecer a você pelo prestígio. Eu que agradeço você ter vindo de lá até aqui, imagina. Eu fiz questão, agradeço o convite teu, muito obrigado. Um abraço a todos da sua produção, sua equipe, e também os seus telespectadores, que são um público incrível que te acompanha. Gosto muito deles. Espero que eles continuem gostando. É engraçado que eu sou fã do teu canal e do teu trabalho, e também do teu público, porque é impressionante como eles interagem com cada assunto que é tratado aqui. Que eu acho fantástico, é o que eu mais gosto também. Então, parabéns a todos. Porque não é meu canal, é nosso canal. De verdade, eu tenho um plural, é de todo mundo mesmo. É isso aí. E falando do caso Tony Flor, o Tony, eu conheci ele no ano de 2002, trabalhamos junto nesse período em uma companhia de bebidas lá em Cuiabá, e aí trabalhamos por 3 anos. Né? Então você era amigo dele? Não tínhamos uma amizade nesse período, sim, porque além do trabalho, nós tínhamos ali uma convivência de recém-completado 19 anos, né? Naquela jovens, eu recém-saído do exército, ganhava um salário mínimo, aí vou para essa companhia ganhando ali 10, 12 salários mínimos. E ele também. Conseguimos ali ter um sucesso nesse faturamento. E aí começa aquele sonho de realização. Compramos o primeiro carro, ele compra um Escort XR3 conversível, nossa, né? Que era a paixão dele. E ali eu compro. Era amarelo, não era vermelho? O dele era vermelho. E aí eu compro um outro veículo. E assim, nós tivemos aquele convívio naquele momento, né? Dali para frente ele segue um outro caminho, eu também sigo um outro caminho. E voltamos a nos reencontrar exatamente naquele fatídico ano de 2020. Por quê? Naquele ano, ele começa a fazer algumas representações. Ele já estava bem realizado nessa forma de representação comercial. E eu encontrei ele em um evento. E nesse evento trocamos contato, né? Aproximamos mais, começamos a ter um contato ali, conversando por WhatsApp. Ele falando do trabalho que eu estava realizando e feliz pela repercussão do trabalho que eu realizava. Só que não tinha conhecimento dessa vida dele. Por que eu falo dessa vida, Beto? Depois que aconteceu o fato, foi explanado várias situações dele, que a família não gosta também que trata desse assunto. Mas é importante relatar e também deixar bem claro que isso não é motivo para validar o que aconteceu. O que seria? Algumas situações de agressões ou supostas agressões que a Ana Flor dizia. Que ele teria agredido a esposa. Exatamente. Ana Cláudia, né? Ana Cláudia Flor. É um relacionamento de 15 anos, né? Com 3 filhas. Né? E como é que um relacionamento de 15 anos pode levar tanto tempo, sendo que ela dizia que sofria várias agressões dele? Pelo que eu entendi lá atrás, quando eu entrevistei o delegado e a mãe... Dr. Marcel. O Dr. Marcel, que eu vou reentrevistar para cá...
E com a mãe e com a irmã do Tony, era uma relação abusiva um pouco pelos dois lados, né? Exatamente. Ela era uma loucura, era uma loucura dois ali entre o Tony e a Ana Cláudia Flor. De traição por parte dela, que foi comprovada Sim, através de sim. interpretação telefônica, e isso o Dr. Marcelo deixou bem claro. Mas de abuso, assim, de tentar afastar a família dele dela, não teve umas coisas assim que ela não queria a mãe, a irmã junto perto? E isso ela relata depois, né? É. Porque quando ela me convida para dar entrevista, nunca relataram isso. Ah, não, sim, mas Né? depois, principalmente, o que eu entendi é que existia esse afastamento quando o Tony morre, existe uma reunião Isso. delas, inclusive para achar o autor. Mal Exatamente. sabiam todos que o autor estava à frente de tudo. Exatamente. Mas daí então você reencontra o Tony e o Tony fala dessas agressões com Não, você? ele só me fala assim, dessa carreira profissional dele, já bem sucedida, né? Ele tendo ali um sucesso profissional. E aí tem uma situação bem interessante que me vem à memória agora, que naquele mesmo ano, acho que no mês de junho, né? O fato acontece em agosto. Então no mês de junho ele me liga, 2h30 da manhã. Né? Nossa. Isso até nunca falei. O Tony, ele tinha às vezes esse Assustador. hábito. Mas ele tinha esse hábito. Na época nossa, com os 19 anos, ele tinha. Ele ligava, às vezes, né, tava ali com o efeito de álcool, ele ligava só pra zoeira, aquela coisa toda, falar que amava. Era o tipo dele. E aí meu telefone tocou por volta de 2h30 da manhã. Eu atendi, era ele. E aí falei, meu Deus, o que já vem, né? Voltamos para os 19 anos. Exatamente. Ali eu pensei, né? Falei, o que Tony quer, né? E aí não, ele estava bravo, nervoso. Por quê? Porque ele estava em um estabelecimento comercial lá, tomando sua bebida, e ele viu que a cerveja que ele consumiu estava vencida. E ali ele ficou nervoso. Ele queria que eu fosse lá denunciar, fazer uma reportagem, e dava risada ao mesmo tempo, né? Então eu falei, Tony, vai embora, cara, vai embora. Não, eu tô falando pra todo mundo aqui ouvir que eu sou seu amigo e quero que você venha aqui, Arthur. Aí o garçom vinha também, ficava aquela bagunça, mas assim, foram 3 ligações nesse dia. Somente isso. Aí eu nunca mais tive contato. Quando aconteceu o fato, eu também não liguei o fato, nem o nome da pessoa a ele. Eu me lembro que eu não entrei nesse caso, até porque eu não estava muito ligado a esses, no caso ali de algum desses crimes, eu estava mais na linha investigativa política, que é que eu atuo muito lá em Mato Grosso. E aí eu fico sabendo por quê. Após 2 meses do fato, a Ana Flor, ela me liga. Ela pergunta, olha, Arthur, deixa eu te perguntar, você está sabendo que o Tony foi assassinado? Aí foi, me derrubou na hora. Eu falei, como assim? Até porque eu não sabia quem era ela. Ela me liga e se apresenta, né? Falando que é a esposa dele. E aí fala o que aconteceu. Aí eu digo a ela, falo, mas como assim? Onde que foi isso e quando? Aí ela disse o local, a data, e aí ela citou a informação que era o que repercutia na época. Olha, Arthur, ele morreu se passando por um falso PRF, porque era para matar um PRF e foi um engano. E isso era muito ventilado na época. Existia uma informação de que o empresário foi morto por engano porque era para um PRF. Aí eu lembrei do caso. Eu falei, não acredito que é ele. Falei, o que você quer que eu faça? Falei, olha, como ele falava muito bem de você, ele gostava muito de você, Arthur, eu preciso que você me ajuda para que possa localizar quem fez isso. Não quero que isso fique no esquecimento. E eu falei, estou pronto. O que você precisa? Eu preciso, então, agora gravar com você para a gente tornar público. Quem fala isso? Quem te Eu liga? falei para ela. Eu falei para ela que eu preciso gravar com você. A Ana Cláudia Flor. Isso, ela me ligou. Esposa do Tony. Do Tony. Liga para você pedindo para ajudar a achar o autor ou para aparecer? Então, aí você vai descobrir depois. Exatamente, mas ela deixa bem claro que ela queria descobrir quem era a pessoa que matou ele. Porque ela sabia que não era para ele. Ele morreu por engano, Arthur. Ele morreu por engano, não era para ele. É tal do Michel. Tá, ok. Marquei com ela uma data e ela me fala, olha, eu estou no Rio de Janeiro. Eu retorno na segunda-feira. A ligação foi numa sexta. Na segunda-feira, organizei com a minha equipe e fui até a casa dela. Isso próximo da morte dele já? 2 meses, certinho. 2 meses após a morte. Agosto, setembro, outubro, então. Outubro. Exatamente naquela época ali, de 10 a 12 de outubro, completando 2 meses. Eu vou até a residência dela para entrevistar a Beto. E quando eu chego lá, eu já me surpreendo com a cena. Porque assim, eu sou pai de um casal de 6, um menino e uma menina de 11. E lá eu me vejo com 3 filhas dele e a cara dele, as meninas. As coisas mais lindas. E todas as fotos dele na rede social sempre tinha essas meninas. E assim, aquela confraternização, eventos, churrasco, tudo era para agradar essas crianças. E quando eu vejo aquela cena, assim, ela, e com a camiseta, com a foto dele escrito Justiça, as crianças e a Ana, aí eu falei, meu Deus do céu, como que vai ser isso, né? Eu vou ter que morder a língua aqui e conseguir conduzir esse material, porque eu vou ser fraco, ainda mais tratando do Tony.
E aí eu entro lá, começo a conversar com ela, o pessoal arruma equipamento, faço uma entrevista com ela exatamente como nós aqui, sentado um de frente para o outro, olhando o olho no olho. Até porque eu deixo bem claro que quando eu vou fazer, no caso, uma reportagem investigativa ou tratar de um assunto criminal, eu sempre vou duvidar daquela pessoa, principalmente no caso dela. Na época eu não deixei claro isso. Eu não deixei claro por algumas questões. Primeiro, todos os momentos que eu estava com ela, as crianças estavam juntas. Eu não sei se era uma forma dela de blindagem. Ela é esperta, né? Eu não sei. Até porque isso gerava algumas situações, né, de comoção, né, fazendo com que... Dava a entender que as crianças ali eram obrigadas a passar aquela sensibilidade para o público para que ela possa ali ter uma vantagem futura. Vantagem futura que foi o que eu descobri depois. Sim. Até porque tinha um propósito daquilo. E esse dia da minha entrevista é um dia após a tal carreata da saudade, que ela realiza no domingo, e aí no dia seguinte, que ela mandou fazer as camisetas, e aí eu chego lá para entrevistá-la. Então, nessa caravana aí, nessa carreata, você não foi? Não sabia? Fui. Não. Até para até fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo, ela falou que iria voltar do Rio no sábado para o domingo e iria realizar essa carreata. Mas assim, não quis entrar nela, não quis acompanhar. Eu só queria entrevistar ela e entrar no caso para ter informação e também tentar auxiliar, para saber quem é a pessoa que matou. Então, assim, com o trabalho que eu já realizo lá, muitas informações chegam de denúncias anônimas. A gente solta no ar um caso e automaticamente alguém me passa a informação e eu repasso a DHPP através do Marcel, que a gente tem essa parceria, e eles vão acompanhar a investigação. Ou seja, porque uma coisa que a Ana Cláudia ela trouxe foi muito interessante quando você começa a analisar esse caso, é que ela se colocou muito à frente da esposa da vítima, só para as pessoas entenderem. Ele estava numa academia. Isso. Sai da academia, ou estava entrando? Ele estava chegando. 7h30 da manhã. Aí chega uma pessoa, fala um nome, não é isso? Então. Atira nele. Ele entra na academia, vivo ainda, eles ligam para a ambulância. Não, o dono da academia leva ele até o hospital. Ele vai no carro do dono da academia. No carro do dono. Aí que está uma situação, Beto. Quando ele é alvejado, esse rapaz, o atirador, que é o Igor Espinosa, que estava lá, ele já estava lá mais de 1 hora. E aí acontece que um atleta da academia que chega lá, ele observa esse cara lá. E foi muito importante essa testemunha, porque ele visualizou ele e ele conseguiu marcar toda a memória fotográfica desse atirador. Porque ele achou ele estranho. Achou estranho, suspeito, no local daqueles cara parado numa moto aí com um capacete do lado. Tanto é que ele chegou a questionar, falou, vem cá, você está aguardando alguém aí, esperando alguém? Ele falou, chega a falar com o cara? Falou com ele. Aí entrou para a academia e logo depois o Tony chega. A situação do Tony chegar lá, isso que gera uma questão até hoje. Porque a Ana disse que ninguém sabia que ele ia para lá. Porque quando eu entrevisto ela e ela fala, olha, Arthur, ninguém sabia que ele ia para lá. Aí quando ela me fala isso, automaticamente eu penso, quem é que sabia? Ela, pô. Ela sabia. Porque o Tony treinava de terça, quinta e sábado. E ele vai numa quarta-feira. Ele avisou ela antes que não Ele falou que iria naquela noite, um dia anterior. Ele acorda e vai. Ali ela fica sabendo. Agora, ela poderia ter passado aquela informação naquele dia. Por que eu falo ela poderia ter passado? Porque ela nega a informação de que no dia que ele saiu para ser assassinado, ela não passou essa informação para ninguém. Ela disse apenas que ninguém sabia que ele ia lá. Mas espera aí, se ninguém sabia, quem sabia era o dono da academia. Mas a pessoa em questão, a esposa é sempre avisada, até por causa de filho e tal. Ela sabia. O teu clique, ali você já achou estranho. Ali eu achei estranho. Então, quando ela fala isso, ninguém sabia, não é que ninguém sabia. Você pergunta para ela, mas você sabia? Não pergunto. Não, ela me fala assim, isso na entrevista, né? Que, olha, ninguém sabia. Mas quem sabia? Era o dono da academia. Porque era horário marcado. Mas ali tinha uma situação, Beto, porque como era no auge da pandemia, as academias estavam fechadas. Era isso que eu ia falar. Para ir na academia naquele período, você tinha que marcar a hora. Exatamente. E olha que não poderia, naquela época, ter esse encontro. Era proibido. Lá estava o lockdown. Não podia. Aí eles iam de forma clandestina. Né? Tinha muito isso. Eu lembro que quando a gente volta para a academia, a gente volta já é 21 para 22 por aí. 21. Final de 21 já para 22. Que já dá a segunda onda, a terceira onda. Sabe qual é o problema? É aquilo que a gente estava conversando antes.
A pandemia tirou de você a virada de ano. Então, às vezes, tem coisas que eu acho que é 2021, é 2020, 2022... Que eu lembro que no momento que a gente volta para academia, a gente tem que marcar a hora, só podia ficar 1 hora de máscara, de não sei o quê, os aparelhos bem distantes. Então o Tony estava indo para uma academia clandestina. Isso. E para entrar numa academia clandestina, você precisa avisar que você está indo. Avisar que está indo, exatamente. E aí é o que acontece, ele chega lá, e aí o rapaz vai, o assassino, o Igor Espinosa, desfere os tiros nele. Não existiu essa informação, segundo o inquérito, Dr. Marcel, de que ele perguntou quem era, até porque o Igor tinha já a foto e a imagem, sabia quem era. Tanto é que o Igor, no seu depoimento, Dr. Marcel, ele fica preocupado quando descobre que o Tony é lutador de jiu-jitsu. Ele chega a comentar com a Ana e uma outra pessoa, dizendo, rapaz, esse cara vai me pegar, vai me bater. Não, esse cara é enorme, esse cara vai me pegar. E aí ele ficou com um pouco de receio. A Ana, na entrevista, ela me fala, Arthur, quando ele chega lá, o atirador pergunta para ele, Michel, ele olhou e atirou. Mas espera aí, mas se a Ana Flor não estava lá, quem é que falou isso para ela? Eu perguntei. Por quê? Porque no dia que o Tony é alvejado, ele entra na academia com os 5 tiros lá e o dono leva ele até o hospital. São quantos tiros? 5? 5. Aí ele leva para o hospital, que fica a menos de 3 quilômetros. Quando chega no caminho do hospital, o dono da academia me falou que o Tony não disse nada sobre esse tal de Michel. A única coisa que ele pedia era para que salvasse a vida dele e que se ele morresse era para cuidar das filhas, aquele desespero todo. Ele chega a ligar para Ana Cláudia? Liga. Isso é real? Real. Aí o que acontece? Ele liga para passar para ela a senha bancária, todos os dados financeiros dele, porque ele tinha a sensação de que ele ia morrer. E aí acontece uma outra situação. Quando ele chega no hospital, ele dá a entrada no centro cirúrgico. Na sequência, ele sai. Aí a Ana tem um contato com ele. Ela começa a conversar com ele. E ela me diz que nessa conversa foi onde ele falou, olha, quem atirou em mim falou que era o Michel, porque o Michel também tinha esse PRF, que treinava na academia, e que tinha uma tatuagem semelhante à do Tony. Ou seja, a única pessoa que tinha informação que ele teria morrido de forma equivocada era ela. Era ela. Ou seja, ela fantasiou isso. Ela cria a história que quiser. Ela cria. Só que aí tem uma outra situação, né, Beto? Porque ela me diz que ela não sabia que a morte foi encomendada naquela data. Ela não sabia. Segundo ela, me disse o seguinte, olha, eu não sabia que eles iam matar naquele dia. Como que ela não sabia que eles iam matar naquele dia? Porque isso é uma entrevista antes dela ser presa e tudo. Então, essa entrevista se deu depois, porque quando ela vai presa, ela está ali há 2 meses de ser condenada, eu entrevisto ela dentro do presídio. De novo. Na primeira entrevista ela fica com as crianças. Com as crianças ali, ela está falando daquela situação. Então, antes da gente chegar nessa, que daí ela conta esse dia, sim, vamos numa linha mais cronológica para as pessoas entenderem, para eu também me conectar com você nessa linha do tempo. Ela entra em contato pedindo uma entrevista, pedindo para você ajudar a deixar midiático a morte do marido dela. Você acha que é porque ela estava gostando de ser famosa? Não, até então não tinha essa fama para ela. Essa coisa carreata. Não, ninguém conhecia o rosto dela lá, Beto. Após essa entrevista dela comigo, que gerou uma comoção, aí sim os veículos de comunicação começaram a replicar essa entrevista e divulgar o caso. Mas ela também não pode ter pensado, vou pedir, faz uma entrevista e começa a ficar conhecida para ter trabalho. Assim, não. Por que ela pede a sua entrevista? Na mente do criminoso, eu entendo o seguinte, que já é algo premeditado. Como ela premeditou a morte do Tony, ela premeditou aquela entrevista para que quando ela fosse descoberta ou presa, ela pudesse usar. Fala, não, mas eu fiz Carreata da Saudade, eu chamei até a equipe de TV para me entrevistar, para perguntar, para tentar achar quem é o assassino, como que eu sou suspeita. Então ela tentou. Ela estava criando álibis, na verdade. Ela criou o álibi para ela exatamente se livrar de uma possível prisão. E nessa primeira entrevista que você fez com ela, você já acha estranho? Ela falou, ninguém sabia que ele estava lá, mas ela saberia que ele estava lá. E outra, a minha suspeita ela começa porque o material, quando eu faço as matérias, eu que edito. E como lá eu usei 4 câmeras e as câmeras eu começo a abrir, a equipe liberou áudio e vídeo, eu editando, eu começo a observar algumas coisas, né? Alguns movimentos, olhares. Você também gosta de editar? Sim, eu faço questão, eu gosto. E aí eu comecei a observar algumas reações dela. Né? Então, algumas situações... Aqui tem uma câmera só para ela, né? Porque 4 câmeras, você vai ter uma só nela. Para ela eu tinha 2. Então melhor ainda. Eu tinha 2, uma geral, que pegava eu e ela, e depois outra fechada.
E aí, nessa edição, eu comecei a observar algumas coisas, né? E ouvi também algumas falas, assim, de que não batia com o que ela me falava. Como foi uma entrevista de mais de 1 hora, Sim. ela entrava em contradição em alguns momentos. Como o que, por exemplo? Você consegue lembrar? A questão de horário e também o fato dela estar no Rio de Janeiro. No dia da morte do Tony? Não, aquela semana antes, que ela me liga falando que estava Sim. no Rio, né? E aí ela volta. Então, assim, o que ela foi fazer no Rio? Qual o motivo de Eu ia estar ali? perguntar, o que ela estava fazendo lá? Então, quando é descoberto, o assassino, ele pega os 20 mil reais que ela paga e vai para o Rio. E gasta isso lá no Rio de Janeiro. Daí quer mais dinheiro. Não. No meu entendimento, existe algo ainda que talvez a investigação não chegou. Porque eu cheguei a receber algumas informações na época de pessoas ligadas à organização criminosa que estava alocada no Rio de Janeiro que queriam dar cobertura para ela lá. Isso no PCC morro. da vida? Não, é o Comando Vermelho. Rio de Janeiro seria o Mas Comando por que Vermelho. dariam a guarida para ela lá? Porque já sabiam que poderia dar algo errado aqui. Aqui lá no Mato Grosso? É, lá no Mato Grosso, aliás. Por quê? O atirador, o Igor Espinosa, ele começou a ter alguns surtos lá em Cuiabá. Ele começou a chorar, a mãe percebia que ele chorava para os cantos, e uma vez a mãe ouviu ele no quintal conversando com uma pessoa e ele dizendo que havia matado o empresário da academia. A mãe escuta essa conversa. E aí ele começa a falar isso, às vezes ele no efeito de álcool, ele começava a falar isso na rodinha de amigos ali, da balada, e as pessoas começaram a descobrir. Quando essa informação começa a vazar, a Ana também se desespera. Ela sabe que isso pode chegar nela. Por quê? Porque o assassino poderia repassar a informação de que foi ela que comendou a morte do Tony. Mas nessa entrevista em específico, lá... Não, só para saber, o Comando Vermelho cuidaria dela por quê? Ela é ligada ao Comando Vermelho? O Igor é ligado ao Comando Vermelho? Poderia ter alguma ligação. Porque ela vai para o Rio, ele vai para o Rio por quê? Então, porque ele quis gastar os 20 mil lá. Tanto é que ele gasta os 20 mil em uma semana. Mas ele é de lá, não? Não, ele é de Cuiabá. E aí é a situação. Qual que é? A mesma pergunta. O que ele foi fazer lá? Sendo que ela estava lá exatamente, né? Naquela semana antes da minha entrevista. E ela vai depois um outro momento. Aí teve uma situação que no Rio de Janeiro, ela teve um veículo roubado. Diz que num local, numa estrada lá, na rodovia, pegaram os caras com um fuzil, renderam ela saiu do carro e levaram o Corolla dela. Então, assim, até que ponto essa informação, ou isso foi verdade? Porque ela precisava, segundo informações, finalizar o pagamento da morte do Tony. Pode ter inventado e pegado o dinheiro do seguro do carro. Agora, o Comando Vermelho ligado a ela, eu não entendi ainda. As pessoas lá que cometeram esse crime, eles são ligados ao comando. Ah, o Igor é ligado ao comando. Sim, tanto o Igor como os outros 2 presos também, que é o Wellington e Eliton, que são as pessoas ligadas. Até por isso que ele vai para o Rio. Então, tá bom. Então, eles dariam cobertura para ela para não ferrar para o Comando Vermelho. Não, é mais uma questão mesmo de tentar... Ela não vai... O Comando Vermelho é um pouquinho maior que essa história, né? Mas aí que tá. Como isso gerou essa repercussão, e quando a gente percebe é que é o seguinte... Quando eles estão prestes, o Dr. Marcel, a descobrir toda a situação, eles entram em desespero. E para não ser descoberto, o que precisam fazer? Eles tentam se organizar, um vai para lá, um tenta levar ela para tentar despistar ou sair do local ali. Só que nada disso é suficiente. Porque o que existe hoje, a quebra de sigilo telefônico, consegue descobrir muita coisa. Sim. E na entrevista que ela vai te dar, a primeira entrevista, como que era... Ela estava como? Ela estava chorando. Ela estava bem atriz mesmo? Conseguia fazer o personagem da viúva? Muito. Era uma viúva negra ali que ela chorava copiosamente, pedindo por justiça. Vários momentos ela queria saber quem era a pessoa que fez isso, dizia de um relacionamento amoroso que ele tinha com ela, aquele casal maravilhoso. Só que aí tinha algumas situações de brigas, agressões, que ela não deixa isso claro. Ela não passa essas informações. Ela não fala isso nessa entrevista? Nessa entrevista, não. Então, assim, depois passa outras informações de alguns conflitos entre eles. Por quê? Porque nessa entrevista, quando eu divulgo ela também nas minhas redes sociais, eu recebo muita informação de pessoas, de vizinhos, pessoas que conheciam eles e falando, Arthur, já aconteceu isso aqui, tem um boletim de ocorrência de uma situação assim. Ela tem um amante que é assim, assim, assim. Aí começa a montar aquele quebra-cabeça com essas informações. Só que quando eu realizo essa entrevista com ela, eu faço o primeiro contato com o Dr. Marcel,
E o Dr. Marcel, que é o delegado, ele estava no Nordeste, que na época o pai dele estava com Covid e ele estava lá acompanhando o tratamento do pai. E ele me passou alguma informação assim, mas Arthur, eu retorno para Cuiabá daqui tantos dias e aí a gente conversa. Só que quando eu perguntava algumas coisas para ele, e eu já conheço e vejo que quando ele põe o pé no freio, eu falo, opa, eu estou no caminho certo. Sim. Quando eu jogava alguma interrogação, uma suspeita dela, opa. E aí eu tive contato também com uma outra equipe e comecei a ter ali o meu entendimento. E eu percebi que ela era uma suspeita. Por quê? Porque quando eu fazia algumas perguntas que não ligava a ela, eu tinha resposta. Só que quando eu fazia e eu sabia que ia chegar nela, eu não conseguia essa resposta. Tá. Eu falei, eles estão nessa linha. Só que para não atrapalhar isso, eu também não cheguei em nenhum momento a expor ela, a colocar na parede e falar assim, olha, tem essa informação que você está com interesse nisso. Por quê? Porque após a morte dele, ela tinha um outro veículo, que era um Corolla, e ela foi para o interior para conseguir o documento e transferir esse veículo e vender. E isso ela fez. Ela vendeu e comprou um outro mais novo. O que foi roubado depois. A família, você chega a falar com a família dele? Com a mãe e com a irmã. Durante essa entrevista também? Nessa não. Só depois? Só depois, que aí eu tenho esse primeiro contato. Ela fala que ele tinha pedido separação, que eles estavam... Como que ela fala da relação, que estava super boa? Não, ela fala dessa relação, porém a família faz um contato comigo depois. Mas na entrevista ela fala que estava tudo bem. Na entrevista, sim. Ela fala que estava uma maravilha, que era um bom pai, um bom marido, que na pandemia fazia questão de estar com as filhas ali fazendo churrasco, conversando. Então, assim, era um casal perfeito. Só gera essa situação dela me passar os detalhes dessas brigas e confusões numa segunda entrevista. Que é quando ela vai presa? Não. Ah, vai ter mais uma. Aí tem uma entrevista que é quando o Igor Espinosa é preso, o assassino. Só para entender os tempos, ele morre em agosto, em outubro você entrevista a Ana Cláudia pela primeira vez, ela já tinha feito a caravana da justiça, da saudade, uma coisa assim. Que ela ficava indo todos os dias à delegacia, né? O que levanta, inclusive, porque assim, ela não estava aquela pessoa... Cadê o assassino? Ela estava assim, o que está acontecendo? Ela queria sempre saber, assim, o criminoso sempre volta ao local do crime. Se você ainda tem a possibilidade de acompanhar a investigação, nada como saber se alguém está chegando até você, que era mais ou menos o que ela estava querendo fazer. Então ela faz a caravana da saudade. Eu acho que chega um ponto nela que ela começa a gostar do personagem da viúva. Porque independente dela ser famosa para as pessoas, na sua própria comunidade ela era muito olhada. Sim. É quase uma síndrome de eu fazendo a loucura de fazer... É uma síndrome de procuração que chama. Ela faz do outro... A dor da viuvez legítima mostra uma compaixão do outro por ela. E ela começa... Acho que ali ela começou a gostar dessa coisa de ir se levantando, sabe? Assim... De chegar e ser o centro das atenções. Pô, é a viúva do Tony. Mas aí que tá. E uma coisa que eu percebi, ela não dava entrevista. Ela não aceitava. A única coisa que ela fazia era o seguinte, como ela começou a tomar conta da empresa, a empresa era dos dois. Sim. Então os dois estavam ali no quadro societário. Ela começa a fazer alguns anúncios nos veículos de comunicação. Ela ia lá fazer o merchandising, aparecia no vídeo. Ela começou a fazer isso. Só que a entrevista do caso, ela nunca deu para ninguém. Foi somente eu. Por que você acha que ela quis com você? Exatamente pela repercussão. Porém, quando você fala que ela queria ter esses holofotes, aí eu vejo que não, porque ela blindava, ela não aceitava isso. Como a viúva? Ela com camiseta e caravana da saudade? Pois é, mas ela fez isso uma vez, que foi a caravana, a carreata, e no dia seguinte eu faço a entrevista com ela. Foi apenas essa aparição. E ela não dá mais nenhuma entrevista, mais nada? Para ninguém. Não, mas eu digo dentro do seu próprio universo. Ela dentro ali com a família, com os amigos, ela estava sendo amparada pelas pessoas. Sim, só que era assim, ela tinha um convívio de amizade com um policial militar, que ela chega a falar assim, olha, Arthur, tem um policial amigo do Tony, meu amigo também, eu fiquei sabendo que ele está investigando até eu. Eu até falei para ele, falei, não tem problema, pode me investigar sim, eu só quero saber quem é a pessoa. E essa mesma fala, ela diz no dia que o Igor é preso. Que danada. Muita cara de pau. Quando sai essa primeira entrevista, a família dele entra em contato com você falando o quê? Sim, após a repercussão, porque eu faço essa entrevista, ela bate ali 2 milhões de visualização ali em uma semana. Sim. E aí ela começa, a família dele, a me procurar. Só que eu não quero expor a família dele nesse momento. Devido às informações que chegavam, as contradições do que ela estava dizendo,
eu pedi para preservar. Sim. Então, assim, a família vai entrar só depois de 1 ano e meio após a prisão do assassino. Mas eles falam para você alguma coisa, olha... De relacionamento. Eles estavam para se separar? Sim, já tinham separados. Já estavam separados. Já teve um momento que ele foi para um hotel, ficou alguns meses separados, de traição por parte dela, ela falando que ele traía ela. Teve uma situação de um pacto de sangue, segundo ela disse isso para uma amiga, que isso está também no inquérito, de que eles fizeram um pacto de sangue, se alguém traísse, poderia matá-lo. Então ela falou que tinha esse combinado. Mas assim, fato de traição, ela disse para mim também de um caso dele com uma pessoa ligada à família, de algumas agressões. Na residência dela, ela disse que teve uma situação também de briga dele com ela, onde ele acabou quebrando uma porta, uma situação, uma compra de uma suposta arma de fogo que ele também disse que poderia utilizar na residência. Mas ela não fala isso para você nessa primeira entrevista. Não. Aí a gente tem essa primeira... Ela me fala como? Depois, nesses contatos, como você falou, ela, ao mesmo tempo que ela buscava informação na delegacia, ela me passava também pelo WhatsApp. Aí ela começou a me passar alguns prints. Print de conversa com ele. Com o Tony. Com o Tony. Amorosas, de conflitos, né? E também aquele momento de separação. Ela me mandou muita informação. Muitos prints que eu observei que eram já tudo ali arquitetado. Né? Então, assim, qual seria esse interesse? Quando ela me passou essas informações, aí eu questionava ela, vem cá, Ana, mas por que isso não foi falado na nossa primeira entrevista? Né? Ai, Arthur, eu estava nervosa, eu não conseguia pensar, raciocinar. Ok, o foco é descobrir o assassino. Sim. Até porque eu tinha apenas uma foto, que era um print, do assassino numa motocicleta preta. Que é o que aparece no vídeo. Que é o que aparece no vídeo. Apenas essa informação. Então, assim, como iríamos descobrir quem era? Era Sim. difícil. Tanto é que só foi descoberto através de uma denúncia anônima, que essa pessoa liga na delegacia e fala com o Dr. Marcel e explica. Fala, olha, a pessoa que matou o Tony é o Igor Espinosa, ele mora no local tal, e a equipe vai lá e identifica. E Desculpa, a primeira entrevista em outubro, ele é preso em... 11 de agosto de 21. Um ano depois. Exatamente. No dia, ano depois, no aniversário de morte do Tony, esse Igor é preso. Uma coincidência, mas foi exatamente no mesmo dia. E aí você só vai voltar a falar com ela nesse período? Nesse dia que ele é preso, eu ligo para ela, mando um áudio para ela no WhatsApp. Ana, você está sabendo que o assassino Tony foi preso? Ela, sim, Arthur, eu estou aqui, estou aguardando. E começa a chorar. Aí ela disse, olha, Arthur, ele falou mesmo que era pro Michel, não era pro Tony. Ou seja, ela já inventou, sendo que ele não falou nada, só o Dr. Marcel ia tomar o depoimento dele ainda na delegacia. Ela já estava te passando. Ela já pegou aquela informação para repassar como verdade. E que não era. Então, assim, falou que era pro Michel. Falei, olha, Ana, aguarda aí que eu estou indo aí. Cheguei lá por volta de 19 horas. Quando eu chego, é aquela sensação. Eu já fui, Beto, com a certeza de que ela tinha algum envolvimento. Porque quando eu chego, eu vejo a mãe do Tony e ela na porta da delegacia. As duas pessoas do lado de fora. Ela ali, nervosa, ela começa a falar comigo, e o meu cinegrafista na época registrou isso, ela diz exatamente a mesma coisa que ela me falou há um ano. Olha, Arthur, o amigo do Tony, ele que é o policial, falou, olha, estava me investigando. Eu ainda falei para ele, pode investigar, não tem problema não. E ela insistiu de novo nisso lá na frente da delegacia. Eu falei para ela, Ana, mas tudo bem, vamos acompanhar. O Dr. Marcel estava me aguardando. Eu chego, ele abre a porta e eu entro. Quando ele abre, a mãe do Tony começa a agradecer ele. A Ana, nas imagens que nós registramos, ela está atrás, muito assustada. Ela não agradece o delegado. Ela está com medo, né? Ela já estava ali sabendo que o assassino ia abrir a boca. E aí, exatamente, ela, naquele semblante nervoso, por mais que ela está com a máscara, que estava na pandemia ainda, ela nervosa, não agradece ele, já a mãe ali muito feliz e agradecendo. E ali eu falei, peraí, prenderam o assassino do marido dela, essa mulher não está feliz, não vai agradecer o delegado. O Marcel fecha a porta, eu junto com ele subo as escadas e vou entrevistar ele. E assim, minha conversa com ele se dá sem a entrevista, mas ali eu faço algumas perguntas, né? Normal. Só para eu ter... Um in-offzinho é sempre importante. Delegado, vai, fala logo aí, vai prender ela quando? Conta, mas você já chegou falando que ela está no rolo, não? Não. Foi apenas algumas situações de... Você estava ligado. De tentar. Mas assim, é uma questão ética, eu não quero atrapalhar, mas no meu entendimento eu falei, caramba... Só pode ser ela. É questão de dias agora para pegar ela. E aí, aquela situação, ele é ouvido, eu fico sabendo que ele de praxe, ele sai da delegacia, ir para a Polinter,
que é também na mesma cidade, e depois, no dia seguinte, ir para fazer o corpo de delito. Eu falei, vou esperar ele lá na Polinter chegar, para entrevistar ele. Ele chega, o Igor Espinosa, que é o assassino. Ele chega na Polinter, os policiais descem ele e eu começo a entrevistar ele. Ele não fala nada, Beto. Eu pergunto, por que você matou o Tony? Quem mandou você matar o Tony? E ele fala o quê? Não fala nada. Ele só abaixa a cabeça. E lá fora estava a mãe dele, a namorada. A mãe tenta ainda abraçá-lo assim na hora que eu vou tentar entrevistar. E aí ele sai. Então, assim, não consegui extrair nada dele ali, porque eu queria saber naquele momento. Ele já tinha falado do Dr. Marcel tudo. Quem era a pessoa que contratou, como ele recebeu. Ele disse que já tinha entregado o jogo todo. O Dr. Marcel tinha tomado depoimento. Ali era meia-noite já, então ele pegou, era 19 horas, 18 horas, já tinha... Ele tinha já o que histórico? Criminoso? Tráfico de drogas. Nunca tinha tido um homicídio? Não, homicídio não, somente tráfico, e tanto é que ele estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica. E quando ele mata o Tony? Sim, ele estava utilizando, só que ele tira uma semana antes a tornozeleira, justamente para não aparecer no cenário do crime. Gente, tá. E aí, a contratação dele se deu através de outras duas pessoas, que a Ana teve um contato com uma manicure, que essa manicure indicou... Você vai me contar como é que ele chega nessa história, mas daí você entrevista a Ana? No dia seguinte. E ela fala como aí ela é o já seguinte, está. Esse dia seguinte, eu fui, no jargão nosso, é pular com os 2 pés no peito dela. Por quê, Beto? Para ela colocar na parede e falar, Ana, você mandou matar o Tony? Eu fui com essa frase. Você ia foi para fazer essa pergunta? Fui. Você perguntou? Só não faço por quê? Como eu fiz ao vivo, e aí eu me organizo na sala, eu coloquei a TV da sala dela como retorno para o apresentador, e também para ela assistir, porque ela ia assistir um trecho de todo o meu material com ela e também a minha tentativa de entrevista com o assassino. E a entrevista com o Dr. Marcel. Ela ia acompanhar tudo aquilo. Só que quando eu começo, posiciono, as 3 filhas ficam junto com ela. Uma fica na mesa atrás. Ela usava as filhas de escudo. Exatamente. E ali, a menininha ouvia algumas situações, ela começava a falar do pai, e começava a falar de uma outra pessoa, aí a menor falava assim, não, meu pai era um super pai. Não, meu era o melhor pai do mundo. Poxa, aquilo mexeu comigo. Aí eu falei, cara, não posso fazer isso aqui. Até porque elas estão aqui. Aí eu pedia para a equipe tirar as crianças. Só que, ao mesmo tempo, elas vinham. Então, assim, e uma está com ela abraçada. No vídeo aparece ela abraçada o tempo inteiro. Eu não fiz aquela pergunta, apenas falei com ela sobre a prisão do assassino, o que ela esperava. E quando eu falo assim para ela, Ana, agora você coloca uma pedra em cima disso, né? Ela fala, não, Arthur, não coloco uma pedra em cima disso. Eu era para estar mais calma, mas eu estou mais nervosa, algo assim. Por quê? Então, eu pensei comigo, falei, o que poderia deixar ela mais preocupada, sendo que agora o assassino foi preso e ela está preocupada. Só que aconteceu uma situação naquele dia, na noite anterior. Quando ele é preso, através de interceptação telefônica, é descoberto que ela estava querendo matar o assassino dentro da delegacia. Ela consegue ter acesso com um suposto policial e paga, ou tentou pagar R$ 4.500 para matar o Igor dentro da delegacia. Nossa! Ela tentou isso. Então, assim, ela fala isso na ligação para a mãe do Tony e para a irmã do Tony. Ou seja, ela estava arquitetando a morte dele. Mas ela fala isso para a mãe do Tony, que vai mandar matar o assassino? Exatamente. Ah, tá como uma vingança. Não, por quê? Não era como vingança. Era porque o delegado iria soltá-lo. Então, porque ele não tinha informação, né, de que ele poderia ser o assassino e tal. E ela, com toda certeza, foi ele. Então vou fazer justiça pelas Vou fazer justiça, exatamente. Aquela história, aí você vai cooptando as pessoas, vamos fazer justiça. E que só iria virar uma bola de neve. Sim. Quem mataria o assassino depois seria descoberto. Se depois descobrir que eu mandei matar, não tem problema, porque eu mandei matar em cima de uma justiça que a justiça não faz. Exatamente. Viro muito uma viúva poderosa. A não ser que não descobrissem ela vai quem é o uma assassino. História, só que ela esquece que uma história que ela está escrevendo tem que ter o acordo do resto, né? Exatamente. E a mãe e a irmã do Tony falam o quê? Vão matar Fala que mesmo? não. Fala, não, Ana, não pode fazer isso, até porque agora tem que descobrir quem é que matou. Aliás, quem é que mandou matar o Tony. Aí ela, não, mas foi ele naquele desespero, e a irmã e a mãe falando que não, tem que deixar ele vivo para saber agora quem mandou. E aí acontece que, como gera toda a situação, o Dr. Marcel, ele tenta ali, através do mandado de prisão, rápido com o Tribunal de Justiça. Na semana seguinte, após 7 dias, a Ana é presa. Naquela entrevista minha na casa dela, ela não deu mais entrevista também para nenhum veículo de comunicação, e ali ela estava muito nervosa,
Naquela mesma semana, ela estava tendo um relacionamento também com uma outra pessoa que já teve também na época que era casada com o Tony, que foi juntado nos autos. Até porque quando o Tony descobriu esse relacionamento, segundo ela, ele ameaçou esse rapaz, esse senhor que teve esse relacionamento, e aí ele foi juntado no BO, porque como ele fez um BO de ameaça contra o Tony, o Dr. Marcel chama ele. Aí ele começa também a interceptar o telefone dele com a Ana. E eles começam a trocar mensagens amorosas, dizendo que estava apaixonado por ela, dizendo que ela era tudo na vida dele, e ele era casado com uma outra mulher. Gente. E ela dizendo que ficava feliz. Ela gosta de uma confusão, hein? Na morte do Tony, segundo informações, ela estava relacionando com outros 2 homens. Então, e aí, quando ele, antes de entrevistar ela pela terceira vez, é isso? Já depois de presa? Depois de presa, sim. Você vai descobrir como foi o crime. Isso. Como que foi o crime? Como que aconteceu? Por quê? Como que ela organizou? Como é que foi Então, tudo isso? quando ela é presa, eu estou na delegacia aguardando a equipe chegar. A equipe chega e eu vou entrevistar ela. E aí eu pergunto para ela: Ana, como assim você pedia justiça e você está sendo presa agora? Como que você manda matar o Tony? E ela diz: Arthur, eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu falei: Ana, você está algemada. O delegado não ia mandar prender você se não tivesse provas, Ana. Você está presa, você mandou, você teve coragem. E aí eu vou 3 minutos subindo a escada até a sala, conversando com ela. E ela olhando no meu olho, e ela tentando me convencer. Depois ela sai, ela é levada para a Polinter, ela desce as escadas, eu sigo ela, vou com ela entrevistando até no carro. E ela entra no carro e falou: Ana, mas como assim você é inocente? Eu posso acreditar que você é inocente? Ela falou: você vai acreditar. Mas por que você acha que porque você me conhece? Aí ela coloca num álibi, e isso tudo ao vivo, Beto. Aí eu falei: caramba, não, como você assim? Me conhece, não te conheço nada, pois garota. E eu falei ao vivo depois, falei: olha, eu não te conheço, eu conheci o Tony, né? E também nem éramos tão amigos, e eu te entrevistei 2 vezes, eu te conheço onde? Exatamente, então eu fui, no caso, usado por ela para depois tentar beneficiar de alguma forma, né? E aí, nessa ida dela, ela vai presa, ela fica ali 1 ano no presídio. Nesse período existiu uma audiência de instrução no fórum e também dentro do presídio, que foi por videoconferência. E após 2 meses eu consigo entrevistar ela dentro da penitenciária. Aí foi eu e ela, olho no olho novamente. Só que você já tinha informações da investigação. Já. O que a investigação... E ela já tinha confessado. O que então, antes dessa última entrevista que você faz com ela, ou pelo menos esse momento já pós-confissão, o que se descobre? Como que foi isso? Aí descobre como arquitetou o motivo. Existia uma situação de que era pelas empresas, né? O Tony como representante comercial, só que ela tinha coparticipação na empresa também. E essa empresa movimentava de 90 a 100 mil reais por mês. Né? Isso foi comprovado através de alguns pagamentos de uma despesa fixa da família de 30 mil reais. Enfim, e era a informação de que poderia ser por questões financeiras. Ela não aceitaria na separação ficar com menos, é isso? Então, isso nunca ficou claro. Eu até questionava, mas assim, ela não deixou isso claro. O que ela deixa claro é que era por uma agressão, que ela sofria agressões. E por esse motivo, ela contrata a morte dele. Ela fala para a manicure fala para os criminosos, que são 2, e esses 2 organizam, um arruma arma, um arruma assassino, e eles vão arquitetando. Ou seja, como é que é o nome do assassino? Igor Espinosa. O Igor Espinosa nem conhecia. Não conhecia. Quem conhecia era a manicure. Manicure tinha um irmão que supostamente esse irmão seria era amante da Ana. Não é isso, porque eu lembrava que tinha uma amante. A Ana me nega, né? Isso. Ela fala que não tinha relacionamento com essa pessoa. Quem que nega? Ana. E o amante nega? Que não, foi amante? O amante não fala, mas sabe quem fala? A irmã dele. A manicure. Tanto é que isso, a manicure na cariação, quando o delegado começa a ler o depoimento, o doutor Marcel lê o depoimento da Ana e fala, ela diz assim que não tinha nenhum contato com ele, que não conhecia. A manicure olha para ela assustada. E faz uma cara assim, engraçada. Tá mentindo. Como assim, né, que ela tá falando isso? É um absurdo. Então, assim, ali ficou claro e notório que ela estava mentindo. Então tem 4 pessoas envolvidas no crime. 4 pessoas. A Ana mandante. A manicure não foi presa, tá? A manicure que operacionaliza. Isso. Uma pessoa compra a arma. Isso. E um outro traz o Igor. Então são 5. Não, o Dieliton e o Wellington são 2 pessoas. Tá. Esses 2 se organizam e eles ali organizam para comprar a arma. A compra da arma, a Ana pagou. Porque foi tirado da conta do Tony um valor de 5 a 4 mil reais.
porque eles precisavam comprar essa Gente, arma. o Tony pagou a arma que tirou a vida dele. Que angústia. Porque quando foi feito o pagamento, ele questionou ela, mas que dinheiro é esse? Aí ela meio que tentou ali ludibriá-lo, falando, isso aí foi algo que roubaram um cheque, ou algo nesse sentido, eu vou assustar. Então ela tentou ali esconder isso. Mentirosa sempre. Então tem a Ana, que é arquiteta. Isso. A manicure, que é o contato com o crime. Isso. Esses dois irmãos compram a arma e acham o Igor. Não, eles não são irmãos. Por causa do nome eu achei que era Wesley. Não, É o Wellington e Dieliton. Quem que é o irmão da manicure? É o Wellington. Daí Dieliton, eu sempre achei que pudesse ser irmãos também. Isso. Então o Wellington é irmão da manicure. Isso. Amante da Ana. É isso. O Wellington e o Dieliton compram uma arma. O que eles ganhariam com esse crime? 60 mil reais. Os dois. Total. Aí o assassino ganhou 20 mil. 60 mil seria a manicure ganharia também? Não, ela, no inquérito não tem ela recebendo nada. A Ana falou que ela não recebeu nada. Dos 60 mil foram pagos 20 mil para o assassino. Esses 20 40. mil... Então, foi pago os 60, foi comprovado. Os 60 mil foram pagos. Então foram 20 mil para cada. Exatamente. Só que aí desses 60 é o seguinte, ela passa 20 mil para o assassino próximo à rodoviária em Cuiabá. Porque ela liga para ele, ela me fala isso na entrevista, de que liga e fala com essa pessoa por telefone. Ela vai numa agência bancária... Para esse Igor. Para esse Igor. Só que ela não sabia o nome. Mas ela conversa com essa pessoa, vai no banco, saca o dinheiro e leva em espécie. Ela vai falando com ele no Viva Voz, vai aproximando de uma farmácia, identificou que ele estava na moto parado, ela baixa o vidro e entrega o envelope. E aí ela fala, tá aqui o dinheiro. Aí ele fala, pera aí que eu vou contar. Ela falou, não, preciso ir embora. Aí ela vai embora. Ela não esperou ele contar o valor. Existe a informação de que essa pessoa seria o assassino. Só que não conseguimos comprovar isso. A Ana também não sabe porque ela não conhecia quem era o assassino. Entendi. Então a pessoa que recebe o dinheiro apenas pode não ser o Igor. Pode não ser. Pode ter sido mas só tudo indica... laranja que ele mandou, vai que a polícia junto. Só que não foi ainda explicado quem é que recebeu também os outros 40 mil. Esses Wellington aí? Não... Então, mas aí não conseguiu ver rastro desse valor, quem recebeu. Mas foi comprovado que ela pagou os 60 mil total. E pagou a arma antecipadamente. A arma também de 4 mil reais. E quando ela é pega, quando pegam, na verdade, o Igor, que ele que entrega a Ana e esses Wellington aí da vida. Ele entrega todo mundo. Ele entrega todo mundo. E a polícia, por que a manicure não foi presa? Ela colaborou. Tudo bem, mas ela mas ela faz parte do crime. Tanto é que ela vai ter um outro julgamento, né? Somente a Ana foi condenada, mas nesse outro ainda vai pesar algo contra ela, mas da prisão dela não foi decretada. Ela ainda não foi julgada. Não foi julgada. Mas ela foi indiciada. Sim, porque ela tem responsabilidade. Claro. Por mais que ela colaborou nas informações, ela tem responsabilidade. E quando você vai entrevistar ela já presa, ela confessa também tão rápido assim para o delegado? Ela fala toda a versão na primeira audiência de instrução. Tá, então já ali ela fala. Com o promotor, o juiz e tal. Ali ela fala. E quando você vai entrevistar ela, depois de confissão, como é que ela como é que foi? Ela foi mais verdadeira? É aí que foi a minha ainda pergunta. Ela continua tentando... Ela chorou, e aí eu pergunto, Ana, qual que é a diferença dessas lágrimas para aquela de há pouco mais de 2 anos aí? Como que é? Como que eu vou acreditar nessas lágrimas? E aí ela me explica toda a verdade, segundo ela. Porque ela conta uma verdade de agressão, de violência doméstica que ela sofria, de muita situação de brigas com o Tony. Virou Monique. E você sabe o que aconteceu após também essa entrevista? Monique do Henri Borel. As pessoas começaram a defendê-la. Isso tem acontecido e as pessoas têm que entender uma coisa assim. Uma coisa um caso como a Elise Matsunaga, que tem inclusive provas disso tudo, e ela não foi, e as pessoas demoraram para ver a versão dela. Ou da Cláudia Rockler, que eu entrevistei, que traz os seus 22 anos de relação abusiva segundo o olhar dela. Nenhuma dessas partes, o machicídio ou o feminicídio não são justificáveis. Eles são é possível você compreender a construção do assassino, que não significa que está liberado. Então você me constrói e mato. A não ser que se enquadre em legítima defesa. Não, em legítima defesa. Existe a síndrome da mulher espancada, que é quando ela age no momento em que o homem está dormindo, ela não age na hora da violência, porque na hora da violência ela não vai conseguir. Sim. Ela age quando o cara está... A Lorena Bobbitt, que tem aqui no canal o caso dela, uma série ótima na Amazon,
que ela corta o pinto lá do homem, aquela história lá antiga, e joga no meio do... lá de 90 e pouco. Você tem a síndrome da mulher espancada. Ela é real, só que você tem que ser provada, inclusive, com psiquiatria forense e tudo mais. E você não contrata, você não tem essa... Você não premedita o momento. Você fica esperando a possibilidade. Sim. E aí, algumas mulheres, a Monique, do Henri Borel, e agora a própria Ana Cláudia, se fortalecem de algo muito legítimo das mulheres que são abusadas, pegam essa história para si, se embandeiram nela e falam, olha, não tinha outro caminho. Foi o que aconteceu. E isso é muito perigoso, porque senão a gente vai começar a justificar tudo. Eu sempre falo, a gente pode entender a construção do assassino, não justifica a morte. Exatamente. Não justifica o crime. Porque você não pode justificar nem o feminicídio, nem o machismo. Eu estou chamando de machicídio. Porque tem uns caras que, meu Deus do céu, mas assim... até porque o dela aqui é muito pueril, é muito mais financeiro, é muito mais orgulho, tem outras coisas, né? Ela tem que comprovar também essas agressões. E ela diz para você que então ela organiza a morte do Tony em função de ser uma vítima. Exatamente, de ter sofrido algumas agressões dele, né? E aí ela exatamente solicita essa morte. Tanto é que ela me diz o seguinte, que o assassino, ela quando teve esse contato por telefone com ele, que aí ela me diz que conversou com ele por telefone, ela diz o seguinte, que ele perguntou para ela, falou, olha, dona, mas é mesmo porque ele bate na senhora, que a gente aqui não tolera isso não, né? Como se isso fosse justificar. E ele fala isso? Não. O Igor confirma isso? Não confirmou nada disso. Então ela ainda, mesmo presa, ela tenta ainda argumentar isso. Ela é mitômana, ela é mentirosa. Capciosa, como a própria operação do Dr. Marcel levou o nome disso, porque exatamente como ele percebeu com o escudo telefônico... Operação capciosa é a operação que prende ela. Que prende ela. Então, exatamente aquela pessoa que tem esse dom mesmo, de tentar ali enganar alguém, de iludir, ela de cria história e é capaz de acreditar nela. Hein? É perigoso isso. Então, assim, você se deixar, como foi a minha primeira entrevista com ela, que ela chora... Gente, eu... assistindo essa entrevista hoje e vendo toda a situação, eu olhando para aquilo, eu falo, meu Deus do céu, não acredito. Olha como que essa mulher agiu. Então, quem assistir apenas a primeira entrevista e não ver o desfecho, vai acreditar nela. Sim. Vai acreditar, entender... inclusive, que ela era uma viúva... Até se ela assistir a última só e não entender a história inteira, vai acreditar também que ela é uma Cláudia Rockler. Mas, no caso dela, ela por exemplo, a compra da arma, essa premeditação. Você me falou, por exemplo, que ela disse que ela não sabia que ia ser aquele dia. Como não? Então, ela me disse o seguinte, eu falei, Ana, como é que se deu a arquiteto? Você arquitetou como isso? Foi exatamente naquele dia? Porque quem é que sabia que ele ia para a academia era você. E ela me garantiu ali, falando que não. Eu falei, Arthur, eu não sabia. Aí eu perguntei para ela, mas vem cá, depois do crime, quantos dias depois você pagou? Você levou aquele dinheiro? Ela fala que leva depois de alguns dias, não leva antes. Primeiro ele mata, depois ela paga. Depois paga. O pagamento é com serviço completo, não Exatamente. Tem nem 50%. Só que é aí que tá, porque quem é que o criminoso queria aceitar uma condição dessa? Não tem lógica, não tem cabimento isso. E outra, quando ela fala isso, que ela pagou depois, a gente começa a entender um pouco da situação. Por quê? Ela tenta fantasiar isso para livrar, porque quando ele é alvejado, ela não acreditava que era para ele. Tanto é que quando ela me dá entrevista, ela fala que não sabia. Ela não acreditava em quê? Desculpa. Que era para ele, que era aquilo que ela combinou há alguns meses. Porque ela não estava mais tratando daquele assunto, segundo ela, e ela achou que tinha resolvido. Ela achou que não ia que matar? Já não iam fazer mais nada. Tanto é que ela depois encontra a manicure e ela diz o seguinte, quando fica sabendo que não foi algo planejado do que eles planejaram. Fala, olha... Que coincidência, ainda bem que aconteceu isso, né? Não vamos precisar ter que desembolsar ou ter que pagar algo. Isso ela me disse. Agora, até que ponto isso é verdade, não dá para entender. Não, ela está criando uma história em cima de história, porque ela diz que ele falou para ela que ele morreu, que falaram Michel, então seria para matar o policial. Isso. Ela deve ter até se utilizado disso até para não querer pagar o resto, né? Ou pagar... Agora, é sério e até a tatuagem era semelhante, viu, Beto? Eles tinham uma tatuagem no braço, tudo isso ela usou também. Lógico. Agora, o Igor, ele fala o quê? Que ele recebeu antes ou depois? Não, o Igor fala que recebeu depois. Ele confirma que ele primeiro matou. Isso. Mas uma parte. Aí que tá. Aí cadê os outros 40 mil? Isso. A parte dele recebeu. Ou seja, ele fala que recebeu essa parte e ele vai para o Rio de Janeiro.
Ele gastou lá em uma semana. Ele recebeu a parte dele. Os outros 40 que ficou dividido lá para outra turma. E por que ela vai atrás dele no Rio? Não, ele já não estava mais lá. Ela vai de férias. Ela disse que foi para lá de férias. Ah, ela foi passear. Foi passear. Porque é super normal. Seu marido morre alvejado, você sai de férias. Vocês estão... Gente, é o que eu falo, né? A vaidade, ela é fogo demais. Porque ela precisava comemorar de alguma maneira, né? Você pega o Alexandre Nardoni dando depoimento e a mãe da Isabela Nardoni, você vê quem matou e quem não matou. A Ana Oliveira, ela está no chão. Arrasada. Ela está destruída, não existe ar para ela. Ou está lá sentada. Tá. Tem essas coisas que as pessoas erram um pouco na mão, porque é a Suzane que precisa sentar no colo do namorado e dar um beijo na boca no meio da HPP. Isso, ninguém vai no da HPP e dar beijo na boca. Então você se perde muito, eles se entregam muito nesses detalhes. E ela ir para o Rio de Janeiro é maravilhoso também. Sim, né? E ela tenta também nesse período, como eu falei, ela vai vender o carro. E vai inventar o roubo do carro. E então, vai inventar, quem sou eu para falar? Mas aí eu perguntei isso para ela, no dia no presídio, eu falei, Ana, até que ponto o roubo daquele carro lá no Rio é verdade? Ela me garantiu, não, Arthur, é verdade. Então, assim, até que ponto aquilo foi verdade para também pagar algo que ela estava já premeditando que pudesse acontecer. Por quê? Quando começa a saber que as coisas iam fechando para ela começa a vender a casa. A casa do Tony, que eles moravam, ele tinha comprado uma parte e estava pagando a diferença para o antigo proprietário. Ela começa também a tentar revender essa casa, antes dela ser presa. Então, com qual interesse ela queria fazer isso? E, segundo informações, era para uma pessoa que era uma advogada, que iria defendê-la. Então, talvez seria para pagar alguns honorários já sabendo que poderia acontecer algo. E essa casa ela foi vendida. Ela começou também a mexer com algumas questões bancárias. Porque ela era meira dele e continua sendo, né? Exatamente. Mas algumas situações que, como você falou, aquela questão de que o corpo nem esfriou e ela já está preocupada com as questões financeiras e tal. E o mais louco disso, Beto, é no velório e no enterro ela. Como é que foi? Ela chorando. Então, assim, eu uso trecho dessas imagens que foram feitas de celulares, ela lá chorando, pedindo justiça. A equipe dos amigos dele lá do jiu-jitsu fazem uma homenagem para ele no caixão. Ela junto, chora, abraça a mãe. Aí você pensa... Por isso que eu te falo, ela teve aí a vaidade da viuvez, da vítima. Ela quis usar... O poder da vítima é muito interessante para quem gosta de usar isso. Ela deve ter gostado. Até chegar em você, tem uma caravana... Ela pode não ter sido tornado a Suzane von Richthofen ou a Monique, mas ali no meio dela, entre os amigos, entre a família, ela se torna o grande ser. É a viúva do Tony, está buscando por justiça, perdeu o marido, tem 3 filhas para cuidar. Coitada, meu Deus, o que vai ser dessa mulher? E usa as filhas até hoje. Até hoje, né? Na entrevista minha no presídio, ela me mostrou algumas cartas que as meninas mandavam para ela. E tanto é que foi impetrado lá um pedido para que ela pudesse sair, porque as filhas estavam sofrendo muito da ausência dela. E ela, na entrevista, ela coloca ainda as filhas contra o Tony. Ela chega a dizer que, olha, Arthur, a mais velha ainda sabe de tudo que aconteceu, ela está do meu lado, ela me apoia, ao ponto de dizer uma situação dessa. Então, assim, essa outra filha já está com um problema mental muito sério. Ela é manipuladora, gente. Exatamente. Ela manipula até as filhas. As filhas estão com quantos anos hoje? A mais nova, 6, 8 e 12. 12. Elas estão com quem, essas 3? Com a avó materna. Materna. Que já é uma outra situação, viu? Qual é a situação? Eu, num caso que eu tive acesso ao inquérito também, que eu vou te entregar esse material para você desfrutá-lo, teve interceptação telefônica dela com a Ana, da mãe da Ana, conversando, de agressão e a possível espancamento de uma das filhas. A mãe dizendo para ela que, olha, vou espancar, eu já bati nela, ela não obedece, olha, já fiz isso. E a Ana, em nenhum momento, tenta reprimir a mãe por aquilo. Isso está na transcrição dos autos. Uau. E aí tem um momento que ficou até marcado, o doutor Marcel transcreve isso aí, dizendo o seguinte, olha, ela chega ao ponto de, quando eu bati nela, ela olhar para mim e ficar parada. Me lembrou certa pessoa na infância, ou seja, a mãe dizendo que lembrou da Ana, das agressões também que ela teve. A família do Tony, a mãe e a irmã,
elas disseram algumas questões dessa mãe, de um homicídio, que até então não foi provado, mas que ela tentou matar o marido também. E que era uma pessoa extremamente violenta, agressiva, e que isso comprovou nessa situação. A família do Tony, a avó não conseguia ter contato com a neta, com as crianças, porque a avó materna estava proibindo. Elas me procuravam para tentar auxiliar de alguma forma. Eu falei, olha, mas eu não posso fazer nada, isso aí é uma questão legal, é da justiça agora, vocês precisam buscar isso. Então, assim, a família está tendo muita dificuldade. Agora, com essa interceptação, a polícia, o conselho tutelar, alguém fez alguma coisa? Até agora não. O que eu falei para a irmã é que agora eles possam pegar alguém e apresentar isso e buscar a guarda das crianças. Essas interceptações foram feitas pela polícia? Pela polícia, pelo Dr. Marcel. Foi naquele período após a prisão, né? Naquele período ali da prisão do Igor, foi onde ele conseguiu extrair mais conversas. E com essa interceptação ninguém pode fazer nada? No caso da delegacia, não cabe à delegacia de homicídio. Crime. Pois é, aí eles deveriam repassar para uma outra delegacia da infância e juventude para que eles possam... Mas foi repassado? Eu creio que não. Eu creio que não. Ai, doutor Marcelo, repassa, pelo amor de Deus, gente. Pois é, eu tive acesso a esse inquérito essa semana, eu li isso e isso me chamou a atenção. Até repassei a família para que tome essas providências. Não, e o conselho tutelar. Gente, o que está acontecendo? Até porque está acontecendo com o conselho tutelar. Cabe exatamente o que a mãe falou, a mãe do Tony e a irmã. Elas falavam exatamente que isso acontecia, que a avó era uma pessoa que batia. Isso já foi para a imprensa, alguma coisa? Ainda não. Que a avó materna tem provas que ela está, ainda pelo menos, ameaçando. Imagina uma pessoa... As pessoas têm que entender uma coisa, a agressão não é só física. Eu ficar o dia inteiro falando assim, se você não fizer isso, eu vou meter a mão na sua cara. Mas psicologicamente, é terrível, é tão forte quanto o murro. Então, Beto, no dia da entrevista... Não é uma criança, imagina um adulto olhando de cima para baixo, falando, come, menina, senão você vai ver só o que eu vou fazer com você. E era exatamente isso, comer. É isso? Exatamente, alimento. Esse tipo de atitude é uma atitude de uma agressão tão terrível quanto um chute. Sim. Porque é amedrontar aquela pessoa para o resto da vida. Se tendo essas ligações, a família do Tony pode fazer alguma coisa. A irmã do Tony... Eles estão com o advogado, gente? Tem um advogado. O advogado deles tem que fazer alguma coisa. E eles tiveram acesso a essa conversa, né? A mais velha, a filha do Tony, a irmã do Tony me disse que ela tentava contra a vida nesse período do ano passado. Tentou se matar? Tentou se matar, o pulso dela estava cortado. Então, assim, a Ana me disse que essa situação se deu por saudade dela, que estava presa. Agora, quem garante se não foi por toda esse sofrimento? Que mulher autocentrada, Jesus do céu. Exatamente. Eu tenho que parar. Tudo ela acha que é por ela. Por ela. Por exemplo, uma coisa ela fala das agressões do Tony. Ela tem boletim de ocorrência contra ele. Nunca me apresentou. E está tudo certo, porque muitas mulheres abusadas não fazem. Mas existe um boletim de ocorrência do amante dela contra o Tony. Isso. Porque ele descobre que a mulher está traindo ele. Descobriu. Então ele vai em cima do amante. Exatamente. Fala, vou matar você se você não largar minha mulher. Exatamente. Então, você percebe que você tem um boletim de ocorrência que mostra... Eu não estou dizendo que gente, adultério não é mais crime no Brasil, mas mostra uma certa personalidade da pessoa dentro da relação. Mostra... Geralmente a mulher fala, ele estava me traindo o tempo inteiro. Prova de que ela estava traindo existe. Existe. Pelo menos com um. Com um. Fora o irmão da manicure. Um irmão. Fora o outro que ela já está, não sei o que lá, fora tudo. Porque se é uma pessoa também tão sexualmente entregue nessas coisas, não para, né? Você tem teve outra situação no condomínio que eles moravam também, que o Tony desconfiava de um vizinho que pudesse estar tendo um caso com ela, e aí ele ficou esperando na porta da casa desse vizinho ele chegar. O vizinho chega, eles começam a ter uma discussão, o Tony estava com uma garrafa de long neck tomando uma cerveja, ele quebra essa garrafa no meio fio e desfere na barriga desse vizinho. Quem? O Tony. Ele fez isso. Isso é um boletim de ocorrência contra ele. Não, isso daí é uma tentativa de homicídio. Isso aconteceu em 2016, por aí, 2015, ele já 2016. Estava casado? Já estavam casados. Ele respondeu? Ele respondeu, depois esse vizinho retirou a queixa e resolveram de alguma forma. Tanto é que ontem à noite eu encontrei com ele em um restaurante lá em Cuiabá. Com esse vizinho? Com o vizinho. Eu já conhecia ele já há algum tempo lá de Cuiabá, muito conhecido também. Mas não sabia desse fato. Só fiquei sabendo após o fato com o Tony. Então o Tony tinha uma personalidade mais... E ficou comprovado nessa situação, né, de agressividade, enfim. Mas como a relação dele com as filhas, isso deixava
muito claro nas redes sociais que era maravilha. Mas também, se for analisar a rede social da Ana com o Tony, era um casal maravilhoso, viu, Beto? Mas rede social, meu engana muito, né? Rede social é a vitrine daquela vida que você quer que o outro te inveje. E tá muitas pessoas fazem a foto na rede social para que o outro me inveje, não porque eu estou vivendo aquilo, ou mentir para mim mesmo. Não significa que aquela foto é real, até porque é só uma fotografia de um segundo ali. Não e já era o álibi dela, né? Para provar lá na frente de que era uma família perfeita, de que era um casal perfeito, sendo o álibi dela lá atrás para mostrar que ela não poderia nunca ter mandado matar. Exatamente. Mas depois que descobrem que ela mandou matar, ele vira o vilão, ele batia nela. É isso. Aí era o carrasco, e era ela o tem provas marido. No celular, por exemplo, tudo bem, ela não tem boletim de ocorrência e faz parte, muitas mulheres não têm. Teve o WhatsApp revirado para mostrar assim, que ele falava assim, você vai ver quando chegar em casa, vai ter uma na tua cara, alguma coisa, no inquérito, áudio. Não tem, o Dr. Marcel ficou com o celular dele por 1 ano, com o celular do Tony. O que a Ana me passou foram um print de conversa dele com ela. Então. E não existia ali nenhuma forma de ameaça da parte dele. O que dizer era o seguinte, que ele estava bem, que ele estava no hotel, que estava fazendo isso, ou falava como que foi o dia dele. Quando eles se separaram. Separaram, isso. Nesse período... E ele pede para separar. Ele pede para separar. Em relações abusivas de marido e mulher, o marido não quer a separação. Sim. É o contrário, ele não quer a separação. Ele não permite que você é minha, você não quer me separar. Geralmente a mulher quer separar, não consegue, foge, vai, precisa ser... ele sai de casa. Sim. Ele vai para o hotel. Teria que ser o contrário. A narrativa que ela quer organizar, ela é muito distante da realidade de uma mulher que sofre um relacionamento abusivo. Sim. Basicamente isso que eu estou falando. Que é dependente assim, também, ele quer ir embora. E ela não era dependente dele. E ele vai embora. O que eu sempre entendi desse crime é que ela não queria a diminuição financeira que ela teria com a separação. Porque ele era o negócio. Não é? Mas, então, eram os dois, se for analisar. Mas ela não era o negócio, ele era. Ela era a sócia dele. Ela era sócia, mas ela tinha o contato comercial também. Ela visitava clientes, só que não com frequência como ele. Só que ela sabia que, separados, ele ia virar um foguete e ela, no máximo, ia estabilizar. Exatamente. E tanto é que ela, começando a administrar a empresa, ela que visita cliente, ela começa a fazer anúncio em TV. Então, olha a vaidade. Ela aparece. Exatamente. Estou te falando, tem vaidade nessa história, tem o ego. Ela vai para frente da câmera com o marido morto? Já tinha sido assassinado. Então, assim, ela quer estar à frente dele. Então, ela tira ele. Tony não existe mais, sou eu. Eu sou a pessoa, a ideia de um todo, e não é. E pelo que eu entendi já do caso, o Tony era o grande business. Sim. Ele é um homem de negócio. Tanto é que a empresa era o nome dele, era TF, então, Tony Ford. Ele podia deixar tudo para ela e falar, tá bom, isso tudo é seu, eu vou começar do zero. Que ele ia chegar, ela não vai. Exatamente. Porque ela não tem o talento, o brilho dele, ela tinha um pouco da inveja também do que ele era e não era. E ela não queria perder, ela sabia que ele ia chegar lá, eles já estavam chegando, eles já estavam tendo um rendimento bom por mês. Exatamente. Ela sabia que mais 2 anos já está triplicado. Sim, esse caso, por mais que possa estar elucidado, mas cada vez que passa, a gente começa a entender que tem muito mais coisa por aí. A gente começa a fazer mais perguntas. A gente sabe que tem algo que estão escondendo. O que você acha que ainda não foi respondido? Exatamente isso. O motivo, ela disse que era agressão. Não é agressão. Pode ser questão financeira? Pode. Mas será mesmo? E outra, tem mais pessoas envolvidas nesse caso? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha mais pessoas envolvidas. Mas onde estaria? Em qual função? São pessoas que possam estar ainda sendo blindadas. Mas por que blindaria? Alguma situação por parte dela, porque um exemplo, a viagem dela para o Rio de Janeiro, as informações que eu tive de pessoas ligadas que não aparecem no inquérito, que não foram autuadas, nada. Então, fontes que me passaram informação de pessoas que estavam ligadas e que foram para o Rio de Janeiro se esconder. Como assim? Me perdi. Lá no início eu falei dessa ligação da facção com pessoas que pudessem ter envolvimento. Do Comando Vermelho. E aí eu tive algumas informações de fontes garantindo dessas pessoas. Então, assim, 2 dessas pessoas que tiveram essa ligação e que tiveram que ir para o Rio de Janeiro. Ligação com o crime? Com o crime. Mas o Tony não era... O Tony teria o quê para tanta gente estar envolvida assim, de facção criminosa? A Ana, ainda nessa época, dizendo, olha, ela vem de uma região
uma juventude periférica, de alguma ligação com pessoas, com amizades que ela depois pode ter cresceram. amizades criminosas, que essas pessoas viraram grandes criminosas e, portanto, ela tem essa ligação. Se reencontraram, então eles ajudariam ela. Exatamente. Não significa que eles queriam a morte do Tony. Não. Porque assim, eu digo assim, o Tony não tem... Não é por terra, não é por... Isso foi comprovado que não era desafeto. Não tinha nenhuma outra empresa que queria que ele morresse. Não, e nem tinha ameaça, né? Ele não sofria ameaça. Ele era um representante comercial, ele não era, né, sei lá, o dono não sei o quê. Ele não tinha por que ter tantos inimigos que queriam a morte dele dessa maneira. Ela, cada vez mais que eu estudo esse caso, é muito fácil de você ver que ela não aceitaria ver ele crescer e ela ficar. Aí, uma questão também que pudesse ser de um amante, pedindo para que ela pudesse separar e tal, mas da parte do amante, para ficar com a herança. Mas na conversa não tem isso. Aí fomos para a família Gonçalves. Aí foi meio Ana Flávia e Karina. Só que acaba se entregando. O amante ainda visita ela na residência, viu? O amante não é aquele que quase apanhou do Tony? Não. E sim, esse... Não, o outro. Esse que o Tony descobre e ameaça por telefone. Também tem que ele faz o BO. Então, esse que está no inquérito, ele chega aí na residência dela meses ou dias antes da prisão dela. Ele frequentava a casa. Uau! O delegado conseguiu imagem de câmera de segurança da portaria do condomínio com a foto dele ele entrando lá. É muita disfarçatez, né? Foi muita falta de respeito mesmo. Demais. Ou seja, e dele também, hein? Dele também. Ele, por ser casado, né? Ele casado, mão disso. Eu não tô nem aí. Agora ele vai visitar a viúva do homem que morreu. E ele não sabia que ela era mandante ainda. Não sabemos. Ele ainda não tinha divulgado. E agora ele continua ainda visitando ela? Pois é, né? Acho que não. Acho que desapareceu. Né? E essas pessoas manipuladoras também, elas conseguem manipular, né? Eu fico pensando a atual dele, né? Sabendo. Será que ficou sabendo? Porque ele frequentou fórum, ele teve que explicar. Tanto é que o nome dele raramente foi divulgado, mas será que ficou sabendo disso? Ou ele fica pensando até que ponto a investigação livrou minha vida disso? Ou a mulher dele virou e falou, graças a Deus, vai com aquela mulher, que eu não quero ficar com você. Separações não são feitas só por traição ou não. Muitas vezes não se separa por preguiça também. E um detalhe agora que eu lembrei, os dois eram do mesmo segmento de representação comercial. Esse amante e ela também. Mas ele é bom? De que sentido? Esse amante, ele vai bem no business? Não chegou a levantar grandes coisas. O capital social dele. Na conversa tem ela conversando com ele, perguntando algumas informações de empresas para que ela precisava de uma margarina, onde que ela ia conseguir, qual representação. Então eles tratavam de negócios também. Só que não tem ligação dele, porque... Com o crime. Né? Com o crime. Na transcrição, o delegado chama ele para ser ouvido. E ele diz para ela, olha, Ana, eu estou aqui na delegacia, está demorando muito. Né? Aí a Ana fica sabendo que ele vai lá, ele fala, e quando ele termina de ser ouvido, ela fala assim para ele, mas por que você foi aí? Aí ele fala, olha, mas é porque eu fiz um BO contra ele, mas BO do quê? E aí ele fala que foi referente à ameaça, aí ela, não acredito que você fez esse BO. Aí ela fica aliviada. Aí ela fala assim, então foi por isso que o delegado te chamou, foi por causa só desse BO. Ou seja, não imaginou que ele sabia que ela era amante dele, porque ele já sabia. Ela acreditou que era apenas pelo boletim de ocorrência que ele fez contra o Tony. Essa tem muitas características da relação que você não vai ficar sem mim. Ou é comigo ou é com mais ninguém, mas principalmente na parte financeira. Porque você vê que na sexual e tudo mais, ela buscava por fora. Sim. Então não tem a tara sexual dela. É uma questão, eu acho que cada vez mais é aquela coisa, você não vai. Não, eu sei que você vai, daqui 2 anos vai estar ganhando 300. Eu não vou ficar sem esses 300. Então, se não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Não aceita. O dinheiro, tá? Não a pessoa. Porque, pelo jeito, foi muito descartado, muito fácil. O amante continua indo. Ela brilha na sua caravana, vai fazer propaganda na televisão. Aí ela diz que ela foi obrigada a fazer isso para conseguir ainda manter a família. Porque do contrário ela não iria conseguir manter os negócios. Se ela não aparecer na televisão, ninguém vai comprar dela. É uma coisa muito... Exatamente. Tá bom. As pessoas têm cada justificativa. Tu tem mais alguma coisa desse caso? Ela está presa, foi condenada? Está presa, foi condenada a 18 anos. Né? Apenas ela, os outros ainda vai estar solta em breve.
ela, com essa situação das filhas, eu creio aí que com uns 6 anos, vai para 3 anos que ela está presa, né? Porque agora ficou um pouquinho mais difícil para você conseguir os regimes, aquelas saidinhas, mas eles chegam. Ela tem 18 anos só de cadeia, é jovem, nem que ela ficasse 18, ela sai rápido. E as filhas ainda vão estar ali. Mas aí tem um detalhe, né, Beto? Porque assim, as crianças hoje, ela ficando aí seus 7 anos ou 8, a mais velha já vai estar com seus 23. Ela vai saber como é que essa menina está sendo criada, Exatamente, coitada. a mais nova vai estar com 18. Então, peraí, elas vão começar a ter um acesso melhor à rede social, à internet, vão pesquisar. Eu acho que sim. Elas vão formar uma outra opinião. Podem estar vendo essa entrevista daqui a alguns anos. O Igor foi condenado a quanto tempo? Ainda não. Ele ainda Somente não fez? a Ana que foi para a júri popular. Eles ainda vão ter uma data para serem Mas condenados. ele também vai, né? Vai. A Ana pegou... Ela foi tipificada, foi qualificada, né? Sim. Os outros também, com certeza, vão pegar uma pena máxima. Mas ela foi condenada a 18 anos. Vão ser ainda julgados o Igor, a manicure, o Wellington e o Jellington. Isso. Tá. Estão todos presos. E sabe... Menos a manicure. Menos a manicure. Os três, o Wellington, o Jellington e o Igor... No dia da primeira audiência, as imagens, vou deixar com você, é um absurdo. Eles dão risada, Beto. Eles dentro assim do presídio, que era uma videoconferência, eles rindo, conversando. Mas você assim. não se surpreende não. com o criminoso fazendo isso? Eu falo para as pessoas falam, você viu que ele chorou no verão? Ele está tentando fazer o que você espera de um pai que não matou o filho. Você viu que ele ficou rindo? Gente, se ele não for assim, ele não teria matado. A ausência de frieza... Você não vai encontrar nessas pessoas. Não. Você não vai ter. E aí só restam para... o que eu acho burro, porque os jurados veem isso, as pessoas veem isso. Mas é uma questão até do prazer. As pessoas existiu prazer. Para cada uma dessas pessoas, existiu prazer na morte do Tony. Porque existiu o prazer de matar. E quem tem o prazer de matar vai rir. E o que foi descoberto é o primeiro homicídio dele, né? Lógico. Não tinha outro. Ele ainda tem essa história aí de... Não, do Igor nem digo, dos outros dois, eles têm alguma passagem? Só tráfico e estelionato. O Igor? Não, os outros dois. O então e o já Wellington são do crime, imagina. São. Eles são faccionados já, foi identificado. Eles cresceram no crime. Exatamente. Então, assim, ele vem e eles encontram o assassino, que já que fazia parte do tráfico e também do crime de estelionato. Esperar que essas pessoas não deem risada. Assim, estranho seria se eles estivessem angustiados. Mas é assim, eu acho que é até um desaforo por estarem dentro de um fórum, onde lá deveria o mínimo mas de não ter vai. isso. Não teve respeito pela vida humana, vai ter respeito ali no fórum, por quê? Não tem nenhuma preocupação, Nada. nem com a condenação. Se falar que vai pegar 100 anos, vão rir do mesmo jeito. Estão esperando, sabem que vão ser condenados. Então que eu ria da sua cara. E vão sair e vão cometer o mesmo crime, possivelmente. Essa aí é aquela coisa, fica 10 anos, 8 anos e sai. As pessoas têm me você quer o quê? Que a pessoa fique para sempre na cadeia? Eu sou a favor da prisão perpétua. Ponto. Também. Não existe prisão perpétua que ele cumpra a pena. Eu não sou a favor de saidinha. Não adianta o pessoal ficar, Beto, tem que entender. Não tem que entender. Eu não sou a favor de saidinha. Não gosto. Não curto. O famoso bom comportamento. Não, né? É bom, o cara na cadeia é o mínimo que ele tem que ter bom comportamento. Regime semiaberto, regime aberto, liberdade condicional, eu não sou. Não quer ir para a cadeia, não cometa um crime. É tão simples. Aí não é simples, você tem que entender que as pessoas... Não, eu não estou falando da pessoa que está roubando para comer. Eu estou falando da filha que matou o pai, do filho que matou a irmã, da mãe, a mãe que matou a filha. Essa mulher, é pouco tempo, 18 anos. Pouco. É muito... Porque não vai ficar 18 A vida anos, humana ela tá muito pequena. O Tony Flor, ele não vai ver as filhas com 18 anos. O Tony Flor não vai ver as filhas daqui 18 anos. Então, assim, é muito pouco. Isso me deixa sempre muito angustiado, porque eu falo, nunca vai mudar. Não teremos mudança, não vai ter mudança. Porque quem legisla muitas vezes não quer também penas altas, porque ele tem medo de ele ter que pagar a pena. Que nem filho de amigo que fala assim para mim, mas eu falei pro meu filho que ele vai fazer faculdade, porque que nem existe mais. Porque se ele for preso, pelo menos se for preso, fica em cela especial. Eu falei, bom, isso primeiro não existe. Nunca existiu e acabou. Agora, terceiro, isso é a melhor argumentação para o seu filho fazer uma faculdade?
por que ele vai ser preso? Pera, você tá achando que ele vai ser preso? Que é essa pessoa que você criou pro mundo? Eu falo, estou com medo dele, ele não vai vir na minha casa. É uma coisa assim, as pessoas, elas... tudo fica muito pueril, fica muito fácil. E não, gente, que então apenas seja... Estou vendo aqui, tá passando a Raquel Genofre aqui na minha frente. Essa menina, esse monstro, pegou 50 anos de cadeia, que ele fique 100, algo que ele cumpra os 50. Mas a gente sabe, daí tem, depois de 10 anos, aí tem isso, bom comportamento, aí sai no dia das crianças ainda, sim, sabe assim? Filha que mata pai sai no dia dos pais. Como entender isso? Dá isso, é uma questão assim, então, eu não sou a favor. Agora, roubou para... comer, não estou falando dessa tristeza humana, não estou falando disso. Crime bárbaro, agora, o não. cara entrou no tráfico para vender porque a situação, não, cara, vai ser preso. Porque eu tenho que ter mais compaixão pelo outro que não entrou no tráfico e acorda às 3 da manhã, que pega o ônibus e vai trabalhar e para ter uma vida digna e voltar. E não ter o seu nome, e não ir para a cadeia. Agora, o outro, porque ele, você não sabe o que é viver numa sociedade de consumo que a pessoa quer ter um iPhone. Filho, trabalha. Eu quero ter... O que eu quero ter? Eu quero ter um jatinho. Então eu vou matar as pessoas para ter um jatinho? Vou matar o dono de um jatinho? Pelo amor de Deus. Agora, estou com fome, não consigo comer, estou angustiado. É uma outra história. Não vamos misturar. Eu falo que as pessoas, às vezes, elas misturam caixinhas que não são necessárias. Aqui eu estou dizendo que eu acho pouco tempo, 18 anos, e eu sei que ela não vai ficar 18 anos. Eu também acredito que não. Então não adianta. Eu até falei para ela depois que acabou a entrevista, falei, olha, eu vou não sei quanto tempo, assim, porque o julgamento dela seria depois de 2 meses, né? Falei, olha, eu não sei quanto tempo, mas no dia que você sair, eu quero estar aqui fora para te esperar. Para entrevistar ela no dia que sair. Então eu creio que isso vai ser em menos de 10 anos. Vai ser rápido. Daqui a 10 anos você volta mais cedo para me contar como foi a entrevista dela. Por exemplo, o maníaco do parque foi condenado a 300 anos, mas ele sai em 2028. E chega, 2028 está amanhã. Estamos falando daqui 5 anos, o Maníaco do Parque está na rua. E aí, espero que pelo menos o Parque do Estado esteja com grades mais fortes para ele não arrebentar e entrar. Bom, Arthur, muito obrigado por você ter vindo. Fico lisonjeado de você ter vindo do Mato Grosso para cá para a gente poder ter essa conversa ao vivo. Eu sempre gosto mais, eu acho ela muito mais interessante. Eu também prefiro. E espero te entrevistar em breve de novo de outros casos que você tenha, que esteja cobrindo por lá. Mais uma vez, obrigado. E deixar claro e parabenizar, viu, o Beto, a equipe do Dr. Marcel, lá em Cuiabá. Sim. O delegado da DHPP, todos os investigadores, a Polícia Civil de lá por ter trabalhado nesse caso, porque nesse período de 1 ano, o que eles trabalharam, o que eles levaram de informação, imagino, é muito importante reconhecer o trabalho dessa equipe. Então, em nome dele, como titular da delegacia, cumprimento todos os outros delegados de lá. Também eu vou cumprimentar o Dr. Marcel em breve, pessoalmente, porque eu vou entrevistar ele sobre esse assunto aqui também. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado. Um abraço. Obrigado. Beto. Tchau, tchau.